Pessoal, eu tô gravando essa videoaula para falar do tema da segunda semana, né, do volume 4 dos PETs aí, pro sétimo ano, né? O tema da segunda semana desse volume 4 pro sétimo ano é o seguinte: análise socioeconômica da população, né? Ele traz com ele, né, com o tema, uma análise socioeconômica da população. Bom, o próprio nome já fala, análise socioeconômica, ou seja, análise social e econômica, né, de uma população. Muito do que tem dentro desse tema a gente já visualizou também, principalmente quando a gente falou, né, quando a gente trabalhou, né, em cima de pirâmide etária. Eu expliquei para vocês vários desses conceitos aí sociais e desses conceitos econômicos. Eu falei para vocês lá quando a gente analisou as pirâmides etárias, né? Mas vamos lá. Bom, dentro do âmbito econômico, né, das questões econômicas, né, dos dados econômicos de um país, de um lugar, qual que seja ele, o principal critério utilizado para analisar é o PIB daquele lugar. O que vem a ser o PIB? Produto Interno Bruto, né? O PIB, ele consta toda a movimentação de capital monetária que foi realizada numa cidade, ou no estado, ou num país, né, durante um período. Por exemplo, se a gente falar que o PIB do Brasil diminuiu, ou diminuiu em relação ao último ano tantos por cento, significa que a movimentação econômica do país ela diminuiu, né, em relação ao ano anterior, ou então a gente pode comparar com outros anos, né? Agora, por exemplo, o PIB do Brasil, ele sofreu uma queda histórica aí, né? Acho que mais de 20 anos não acontecia o que aconteceu agora. É óbvio que tem um pouco da pandemia nisso e algumas questões relacionadas a ações governamentais, né? Ações erradas, né, tomadas de decisões erradas também, que pode e que interfere, obviamente, nessa questão. Então, o PIB, ele é o principal dado econômico de um dado lugar, né? Só que a gente está aqui falando do PIB per capita. O que é o PIB per capita? O PIB per capita é o PIB por pessoa, por cada uma. Per capita significa por pessoa. Como que eu faço o PIB per capita de um lugar? Eu pego, né, o número, a gente divide, né, na verdade, o PIB total, ou seja, o produto interno bruto total de um determinado lugar pelo total da população. Por exemplo, se eu falo que o PIB, um exemplo, viu, gente? Se eu falo que o PIB do Brasil é de 2 trilhões, eu vou dividir 2 trilhões por 212 milhões, mais ou menos, né? Que é a população brasileira atual. E aí eu vou ter o PIB per capita, ou seja, o PIB por pessoa, ok? Olha lá, em 2016, o PIB per capita anual do brasileiro foi de 30.407 reais. Não, pera aí que está errado. Pera aí. É isso mesmo, 30.407. Bom, esse valor então é uma média. 30.407, então é um PIB grande, então, por pessoa, né? Só que o que acontece? No PIB per capita, eu peguei o PIB total, né, e dividi pela população. É óbvio, né, é claro que esses 212 milhões aí de habitantes, né, não, todos eles, não teve aí uma riqueza acumulada durante o ano de 2016 de 30.407 reais, não, né, a maioria foi muito menos. Só que como eu peguei o PIB total, né, o conjunto todo, aquelas pessoas que tiveram um PIB maior, né, que é uma porcentagem menor, né, per capita, e quando você divide, na média deu isso. Isso é o PIB per capita, né? Então, o PIB per capita, apesar dele ser, ele é uma conta que traz para a gente um dado social e econômico. Por que social e econômico?
porque ele faz a conta da população no geral. Só que ele mente muito, ele pode mentir muito, o PIB per capita. Exatamente por isso. Às vezes, se o PIB total foi grande, né? Se eu faço per capita, dividir para a população, ele vai ficar alto. Mas isso pode não refletir a realidade, porque se a gente for pegar por pessoas, né? Esse PIB pode estar muito concentrado. Que aí vem a questão da concentração de renda, que fala aqui, né? Esse PIB total, o produto interno bruto, ou seja, a contabilidade da soma de todo o capital, né? Toda a monetarização, tudo mais que gerou ali naquele país, pode e é uma das consequências aí do sistema capitalista, e nosso país não foge disso, vai estar concentrado na mão de poucas pessoas, né? Então ele não traz muito a realidade aí de cada uma das pessoas, o PIB per capita, justamente por isso, né? A gente pode ter um produto interno bruto aí geral de 3 trilhões, né? E uma população de 200 milhões e 10 por aí habitantes, mas esses 3 trilhões aí a gente pega eles concentrados na mão de menos, né, de 30 milhões aí de habitantes. A maior parte dele, né? Você pega desses 3 trilhões, 1 bilhão e meio, mais, na, na, na 1 bilhão não, né? 500 bilhões e meio na mão de 30% dessa população, ou até menos, e o resto em 80% da população. Então não há uma divisão igualitária, há uma concentração. Isso é a concentração de renda, ok? Então o PIB é isso, é o Produto Interno Bruto, ele contabiliza o giro capital, a lucratividade, tudo. Por isso que é bruto. Contabiliza tudo o que foi gerado, o que passou por aquele país, porque não é só o lucro, né? Contabiliza nele tudo. Então, esse é o PIB, Produto Interno Bruto, per capita por pessoa, e aí eu falei com vocês como que faz essa conta. É até simples de fazer. Quando a gente pega os dados sociais, os indicadores sociais, ou seja, o IDH, né? O que é o IDH? O Índice de Desenvolvimento Humano. Ele é o principal para a gente medir a qualidade de vida, a qualidade dos dados sociais de um determinado lugar, né? Se o PIB é o principal dado econômico, o IDH é o principal dado social, né? E o que o Índice de Desenvolvimento Humano mede, o IDH? Ele mede dados sociais, ou seja, ele vai medir dados relativos à população mesmo, né? E não dados econômicos. Então, ele mede, ele leva em consideração, né? Calcula a renda, aí você fala assim, mas a renda ela é um dado econômico. Sim, mas ela vai interferir, obviamente, na qualidade de vida daquela população. Então, ele leva em conta a renda, né? Aí, nesse caso, seria não seria o PIB per capita, né? Aí teria que perguntar mesmo aquela pessoa, aquela família, qual que é a renda dela, porque no PIB per capita ele vai mentir para mim, né? Porque ele faz aquele cálculo do total do PIB com o total da população, né? O IDH leva em conta também a educação, longevidade de vida da população, ou seja, a expectativa de vida. Então são índices, como o próprio nome fala, são indicadores sociais. Ele leva em conta indicadores sociais, né? A partir do momento que há investimento em serviços sociais, tais quais, né, como a educação, saúde, saneamento básico e outros aí, predominantemente, né, moradia também, mas a gente pode pegar predominantemente os dois principais, educação e saúde, quando há investimento em todos esses serviços sociais que eu falei, né, e predominantemente, principalmente educação e saúde, a gente pode falar que aquele país, aquele estado, aquele lugar vai ter um aumento do IDH, né? O IDH ele é medido da seguinte forma:
ele vai de 0 a 1, né? Então é 0,001, 0,002 até chegar a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor é a qualidade de vida, melhor é os indicadores sociais daquele lugar. E obviamente, quanto mais perto de 0, pior é. Se for 0,001 ou 0,000, é porque os indicadores sociais são muito ruins, né? Aí é que fala, né? Fala da educação. A educação ela é de fundamental para o desenvolvimento econômico e social, porque ela dá chance para as pessoas crescerem economicamente e, obviamente, ela dá chance também das pessoas terem melhor qualidade de vida, melhores indicadores sociais, né? A educação, dentro desses todos esses indicadores sociais, ela é a principal. A saúde também, ela é de fundamental importância, inclusive aí na época de pandemia a gente está assistindo muito isso, né? Então a gente falou aí nessa matéria dessa semana sobre os indicadores sociais e os indicadores econômicos de um lugar, de uma população. E em muitos dos casos tem uma ligação de um com o outro, ok? Então podem fazer as atividades aí da segunda semana a partir de assistir essa aula e ler os outros materiais aí complementares.